Meus amores, um bom dia. E um bom dia, uma boa tarde. Não sei quando vocês vão ver o vídeo, só que eu tô fazendo meu dia, né? E, meus amores, eu meditei muito. Um vídeo que eu assisti ontem. E eu vou falar e vou colocar a foto dessa pessoa. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque ela, eu vejo e sinto na pele o que Cristo está fazendo. Se ela não reconhece o que Cristo está fazendo, pois eu reconheço. E jamais vou deixar alguém chegar e passar por cima dele. Entendeu? Sem chegar a escutar umas boas verdades, entendeu? Porque, meus amores, se eu tô nessa terra, se é pra defender ele e falar as verdades, eu tenho que falar, não posso me calar, não. Em primeiro lugar, ele me deu o quê? Ele me deu a minha salvação, ele me deu chance o quê? De conserto. Então, e Cristo, eu prestei atenção que quando Cristo quer repreender as pessoas, ele repreende. Quando ele estava com os 12 discípulos, que ele pediu para os discípulos orar, para os discípulos, logo quando ele estava para ser pegue, que ele fala umas 3 vezes com os discípulos direto dormindo. No lugar dele estar orando, ele estava dormindo. Foi por isso que aconteceu o quê? Foi por isso que aconteceu que quando vieram pegar Cristo, aquele apóstolo, ele cortou a orelha daquele homem que ia pegar Cristo. Entendeu? E Cristo fez o quê? Cristo repreendeu ele. Cristo repreende aquelas pessoas que ele ama. Não estou dizendo que Cristo não ama você, não. Cristo ama você sim, com certeza. Mas não vai contra a palavra dele, não. Pelo amor de Deus. Não vai contra o que ele está ensinando. Meus amores, é muita falta de entendimento de uma pessoa dessa. Você me perdoe. Porque tu não repara o que Cristo está fazendo, não. Desde quando Cristo saiu da face da terra, o Espírito dele está aqui, o Consolador, mas Cristo está direto trabalhando. Cristo está aparecendo, está arrebatando as pessoas daqui, arrebatando as pessoas, mostrando que tem céu, que tem um inferno, que tem as coisas que está preparada para nós. Por que tu abre a boca e tu fala que Cristo não tá vindo, não vai ter arrebatamento? Não faz isso com ele não, ele não merece isso não. Eu vou colocar a tua foto no cantinho, que é para poder tu ter temor de Deus, entendeu? Ó, e mais algo que eu vou dizer a ti. Mais algo que eu vou dizer a ti. Pelo amor de Deus, limpa a tua boca quando tu for falar que não vai ter arrebatamento. Sabe por quê? Eu vejo Cristo arrebatando as pessoas da face da terra. Tem crianças que já viu Cristo e disse o quê? Que Cristo está voltando. Por que as pessoas querem fazer as coisas que não está ao seu alcance? Quer abrir a boca e dizer que Cristo não está voltando. Se Cristo está usando as pessoas e está dizendo que está voltando, Cristo está no meio do mundo, preparando o que? O povo para o arrebatamento, para a volta dele. E a pessoa tem não sei quantos seguidores, tem não sei quantas pessoas que chegaram a fazer isso. Olha, o que eu vou falar para ti é a mesma coisa que ele falou, quando ele estava com os discípulos aqui na face dessa terra. Vou falar para ti que se tu não tá ajudando a juntar as ovelhas dele, então, pelo amor de Deus, não espalha, não. É o que eu tenho pra dizer pra ti, porque Cristo disse: aquele que não me ajuda a espalhar, ajuda a juntar. Então, tu tá espalhando. Fala com essas tuas ovelhas, que eu vi que vocês têm um bocado de seguidor. Fala com essas pessoas que o quê? Que Cristo tá voltando. Não fala. Cristo tá aparecendo para as pessoas, tu tá dizendo que Cristo é mentiroso. Não faz isso com ele, não. Já basta o que? As quebras de aliança que os templos dele fizeram. Basta o que? As quebras de aliança que os templos dele fizeram. A vaidade dentro do templo evangélico, a idolatria dentro do templo católico. Já basta isso. Aí tu se levanta, no lugar de tu se levantar a favor dele, tu se levanta contra ele. Não faz isso com ele, não. Entendeu? Eu reconheço o que Cristo está fazendo. Eu reconheço. Quando Cristo pega uma pessoa, que Cristo arrebata, então que aquela pessoa está se consagrando, ele aparece em visões para ela. Então, eu acredito e eu confio. Ele está mostrando que quando ela mostra o arrebatamento para essas pessoas, como está encheu a internet, Cristo está o que? Alertando as ovelhas dele. Que ele está voltando. E a pessoa abrir a boca e dizer que ele não está voltando, tu está desmentindo ele, tu está desmentindo as visões que Cristo apareceu para mim. Não foi só uma vez, não. Foi o que? Umas 4, 5, 6 vezes ele apareceu para mim. Mostrando que a visão do arrebatamento, em vários detalhes, em vários sonhos para mim. E por que tu abre a boca e tu fala isso com ele? Tu diz que tu tá questionando com ele, dizendo que ele é mentiroso. Tu tá dizendo que ele não vem. Ele diz que ele vai vir sim. Com certeza Cristo vem. Igreja, se prepara para o arrebatamento. Mas eu vendo uma pessoa abrir a boca falando isso, que Cristo não vai ter arrebatamento, Cristo não vem.
Se Cristo está movendo de tudo, até a natureza está mostrando que Cristo está voltando. Para que se manifeste o homem do pecado. E essas pessoas que fiquem na terra, elas vão padecer, mas por quê? Porque elas não deram ouvido. Porque antes disso, Cristo batalhou demais pela alma dela. Ele vai parar agora no arrebatamento. Por quê? Porque se tu não sabe, Cristo tem uma noiva para vir buscar nessa terra. Se tu não sabe, Cristo tem uns redimidos dele que foi comprado com preço de sangue. Igual tem lá no livro do Apocalipse. Eu vou ler para ti agora. Igualmente tem lá no livro do Apocalipse. Ele vem buscar o que? A noiva. Deixa eu procurar aqui a noiva. Tá tudo marcado aqui, ó. Pronto, já tô aqui em cima. Ele vem buscar a noiva e ainda vem buscar as primícias para ele e para Deus. Para ele e para Deus, as primícias. E vem o que? Buscar a noiva. Presta atenção, ó. Isso me revolta, sabe por quê? Porque eu vejo o sacrifício que Cristo está fazendo. Cristo, ele que todo dia ele está na face da terra. Ele entra dentro das igrejas, ele se decepciona. Por que tu não abre a tua boca e vai conversar com as ovelhas dele, chamando elas ao arrependimento? Igualmente eu faço. Por que tu não abre a tua linda boca e usa a teu favor? Porque tu tá te condenando. Quando Cristo está fazendo uma coisa que a pessoa se mexe, a pessoa está se próprio se condenando, entendeu? Deus me livre, se ele aparecer para alguém, eu chegar e dizer que ele é mentiroso, entendeu? Tu não conhece a voz do teu pastor, não? E vou mostrar mais algo para vocês no livro de João. Quando eu sair daqui, eu vou pro livro de João, ó. Porque eu tenho que repreender mesmo, porque tu tá mexendo com o nome do meu grande amor, entendeu? Se tu soubesse. Ó, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a boda do seu filho. Você está vendo aí? Celebrou as bodas do seu filho. Então, o que isso quer dizer? Que Cristo vai casar agora no arrebatamento. E a pessoa abre a boca e diz, porque não lê as Santas Escrituras. Por isso que todos os vídeos meus eu aconselho a vocês, lê as Santas Escrituras. É Mateus 22. Cristo está dizendo que esse rei aqui é ele. O primeiro reinado de Cristo foi lá no Jardim do Éden. Que o inimigo de nossas almas se entremeteu entre ele e Eva. Mas Cristo veio. Cristo está dizendo no livro do Apocalipse que ele vai reinar de novo. Ainda vai fazer um novo céu, uma nova terra. Tu não lê as Santas Escrituras, tu não acredita, mas não blasfema contra o que ele tá, com o que ele falou, não. Pelo amor de Deus, entendeu? Tem de piedade da tua alma. Ó, vou continuar lendo aqui. Eu tô toda me arrupiando, ó. E enviou os seus anjos. Não, peraí, ó. E enviou os seus servos a chamar os convidados. Então, assim, você está vendo aqui, presta bem atenção no detalhe que eu vou soltar para vocês cair a ficha de vocês. Cristo está fazendo o quê? Chamando o quê? Está chamando o de noiva? Não, ele está chamando os convidados para as festas das bodas do Cordeiro. Presta bem atenção. Por isso que a gente, quando vai abrir, quando eu comecei, primeiro eu pedi autoridade a ele. Ó, Jesus, quando ele apareceu para mim em sonho, no segundo sonho, eu disse assim: Jesus, tu sabe que eu não sei ler direito, nem tão pouco eu sei escrever. Só me capacita que eu não vou te abandonar, não. Que foi isso que eu fiz com ele, entendeu? Só me incapacita que quando eu falo alguma coisa que eu vejo que eu não tô certa, eu peço perdão a ele, ainda tiro o vídeo do ar, entendeu? Se eu chegar uma palavrazinha com ele, entendeu? Porque ele não merece, entendeu? Porque ele sofreu demais para salvar nossas almas do lago de fogo. Depois eu vou ler essa parte para vocês, que tem um lago de fogo que é para os desobedientes, para o que ele fala que é assim e a pessoa vai lá e diz que não é. Continuando aqui. Ó, vou repetir de novo, ó. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, eu tô convidando o ímpio para as festas das bodas do Cordeiro. E a igreja, para que ela se redimir, ela se purifique para o Cordeiro agora, porque nós estamos prestes a sair da terra. Primeiro, Cristo está convidando vocês. Cristo está querendo conserto da parte de vocês. Ele vem buscar. A igreja está lotada, ele quer levar toda a igreja. Mas a gente sabe que não é assim porque vocês não se santificam a ele. Entendeu? O que Cristo está dizendo aqui?
está dizendo que vai ter uma festa de casamento. Cristo vai casar agora. Presta bem atenção. E mais algo, ele está fazendo um convite a vocês, para vocês participar da festa das bodas do Cordeiro. Continuando. Depois, ouvindo outros servos, depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados. Olha, presta bem atenção, são o que? Convidados, ó. Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus boi e os cevado já morto e todo já pronto. Vinde as bodas. Você está vendo aí? Olha esse versículo aqui. Cristo esperou tanto tempo para as pessoas o quê? Para as pessoas estar dentro dos templos, não tá de qualquer jeito. Cristo vem buscar vocês. Mas para isso precisa o quê? De santidade e comunicação com Ele. Cristo está convidando vocês o quê? Para as festas das bodas do Cordeiro. Vocês estão o quê? Virando as costas para Ele. E principalmente, sobre a pessoa abrir a boca e dizer uma coisa que Ele está fazendo de tudo para consertar vocês. Porque a igreja dele não está do jeito que é para ser. Mas Ele está o quê? Conversando com vocês. Que vocês endireitem os caminhos de vocês, as veredas de vocês. Quando Ele vem, Ele quer só levar. Entendeu? Eu vou encerrar nesse versículo aqui. Encerrei no versículo 4. Encerrei no versículo 4 para você. E mais algo, porque eu vi também que o que as pessoas estão comentando. Não estou falando do que está comentando no seu vídeo, não. Estou falando em geral. Em geral. Cristo Cristo vai deixar uma pessoa viva. Está lá no livro de João, que eu vou ler para vocês agora. Cristo deixou uma pessoa viva até o dia da vinda dele. Presta bem atenção. E Cristo apareceu para mim no segundo sonho. E eu disse a ele que eu ia ficar com ele até o último dia da minha vida pregando o evangelho. Porque Cristo me mostrou que ele estava abandonado no evangelho. Igualmente ele está. Porque se uma pessoa usa a palavra dele para ser contra ele, você está o quê? Cristo está abandonado. Ele estava, ele não está mais. Ele estava, ele não está mais. Eu tô do lado dele, entendeu? Por isso que eu tô aqui defendendo ele, entendeu? Porque, meus amores, é triste. Cristo deu a vida por mim, por ti, e tu ser o quê? Continuando aqui. É João 21. E o versículo 20, 21, 22 ou 23. Vou ler todinho. Onde era? 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Ele perguntou para Cristo o que seria do discípulo que ele amava. No meio dos 12 discípulos, ele tinha um que ele amava muito. Todos Cristo ama, mas tinha um que, pelo que eu entendo aqui, tinha um que era mais especial do que... Todos são especiais, entendeu? Mas tinha alguém que ia ficar até o dia da vinda dele. É só vocês meditar nesse versículo. E pelo o sonho que ele apareceu para mim, e pelo que eu prometi a ele, e que já estava escrito, que eu não tinha entendido, estava lá no livro de Cantares, quando eu li eu entendi. Pelo que eu li, eu me levantei como coluna do lado dele. E uma coluna de fumaça, não dura muito tempo não. Eu vou ler pra vocês, quando eu sair daqui eu vou lá pra vocês. Por causa desse segundo sonho que eu vou contar a vocês, quando eu terminar aqui. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, você está vendo, ó? Ele disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, ó. Que te importa a ti? Segue-me tu. Entendeu aí? Presta bem atenção. Vou continuar aqui, ó. Os apóstolos pensou que era o quê? Naquele tempo, naquela época, tinha alguém que Jesus amava muito, daquele discípulo que andava com Jesus. E aquele discípulo, vocês sabem que eles morreram tudinho, né? E foram de morte, entendeu? Então, assim, tudo para deixar a palavra de Deus para conosco, entendeu? Vou continuar aqui, para vocês entenderem. Divulgando-se entre eles os irmãos,
dito que aquele discípulo não havia de morrer. Ele estava pensando que aqueles discípulos, que vocês sabem que todos os discípulos de Cristo morreu. Mas, meus amores, não é questão que aquela pessoa que Cristo ama, não é questão que ele não vá morrer. Cristo disse que ele vai permanecer vivo até o dia da vinda dele. Entendeu aí? Continuando aqui. Ele vai falar para vocês mesmos. Olha o que Cristo diz, ó. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Entendeu aí? Então, o discípulo que Cristo ama, ele vai ficar vivo até o dia da vinda dele. Foi por isso que Cristo apareceu várias vezes para mim conversar com vocês. Entendeu? Que Cristo tá voltando, Cristo tá vindo buscar a igreja dele. O arrebatamento tá muito próximo. Entendeu? Não faço nada. Meus amores, no terceiro sonho, Jesus me mostrou que estava do meu lado pregando o evangelho comigo nas redes sociais. E tá tudo escrito lá no livro de Cantares. Vocês falam que aquela... que dali foi o rei Salomão que escreveu. Vocês não param nem um pouquinho, um momentinho para raciocinar que aquela sabedoria do rei Salomão não vinha dele? Vinha do Altíssimo que está sentado lá no céu, lá no trono? Meus amores, preste atenção, eu não tô brigando contigo, eu tô defendendo que Cristo já foi muito perseguido. Nos carnaval, tu não vê, tu não sente piedade não do que fazem com ele? Pois eu sinto, a minha alma, ela se rasga dentro de mim com o que fazem com ele aqui na face da terra. Entendeu? E ainda dói mais quando eu vejo que sai, sabe de quê? Da boca de uma ovelha dele, que tu aceitou o sacrifício dele. Aí dói muito mais. Não tô dizendo isso pra te machucar de maneira nenhuma, porque do jeito que eu a amo, meu Salvador, eu a amo a ti também. Mas vigia tuas palavras quando tu abre a boca e tu fala. Primeiro vai ver o que é que ele tá fazendo no meio do mundo, pra depois tu começar a juntar as ovelhas dele. Não espalha as ovelhas dele, junta as ovelhas dele para agora pro arrebatamento. Leia isso aqui. Isso aqui é um discípulo que ia ficar vivo, como tu disse que não existia profeta, porque os profetas são mentirosos. Pois aqui tá dizendo que aquele profeta ia ficar vivo até o dia que ele viesse. E mais algo que eu vou te dizer. No livro de Cantares, eu vou soltar para vocês, vou soltar o livro de Cantares. Mas algo eu vou te dizer. Que Cristo tá para voltar. Nós estamos bem próximo do arrebatamento. Todo dia o inimigo traga a alma. Tanto a alma evangélica como os incrédulos. No lugar da gente perder o tempo questionando, perde o tempo pregando a palavra de Deus. Não jamais vai contra ele, não. Meus amores, todo dia eu peço perdão a ele. Todo dia eu peço perdão a ele dos meus pecados, dos pecados da minha família, dos pecados do povo do meio do mundo. Ainda peço para ele me proteger com o manto dele. Entendeu, meus amores? Assim que a gente deve ser. A gente deve ser o quê? Ovelha, não bode. Nós deve ser trigo, não joio. Esse horror de ovelha que tu tá fazendo, pra quem será? Se tu já parou pra pensar, na hora que tu abre a boca, que tu fala que Cristo não vim, Cristo vim na mesma hora, e essas pessoas acreditaram em ti, e das tuas mãos, Deus vai requerer o sangue dessas almas todinha, porque eu tenho um temor de Deus. Aqui tá falando sobre isso. Que Cristo vai requerer das mãos do atalaia o sangue dessas pessoas que vão ser derramadas agora no arrebatamento. Por isso que eu digo vocês, vigia. Primeiro, onde é que está escrito isso? No livro de... Mas é algo que eu vou mostrar para vocês, que Cristo me mostrou e eu vou mostrar para vocês. Que é justamente sobre essa pessoa que está escrito lá no livro de João 1, e eu li os versículos para vocês. Ela, porém, não reconheceu que eu lhe dei o grão. O grão é a palavra de Deus. Estava comigo, eu não sabia. O vinho e o azeite. Eu era ungida, consagrada e também não sabia.
que ele multiplicaria a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Esse tempo é o teu tempo de que? Da gente abrir a boca como trombeta e anunciar a vinda de Cristo. Não tu chegar a fazer o que tu tá fazendo. Eu tenho misericórdia da tua alma. É Oséias 2, o versículo 8. Oséias 2, versículo 8. Oséias 8, o versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Você está vendo como a minha boca ela é uma trombeta. Lá no livro do Apocalipse está dizendo que um anjo rasga no céu, dizendo para as pessoas se arrependerem. É o que? O anjo. Lá no livro do Apocalipse diz, para cada igreja tem um anjo. Então, vou rasgar a minha boca aqui, ó. Põe a trombeta à tua boca. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Como é que a pessoa abre a boca e diz que Cristo não vem? Olha o que está escrito aqui em Oséias 8. Que está falando dele. Preste atenção. O tempo católico quebrou uma aliança com ele, ainda se rebelaram contra a lei dele. E ele está para vir agora, no arrebatamento contra esse tempo. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô falando, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Primeiro, o tempo quebrou uma aliança. Segundo, ele se rebelou contra o quê? Contra a lei dele. Oséias 8, Oséias, versículo 1. Vou soltar o sonho. Vou soltar um, não, vou soltar logo é 2. Vou soltar esse vídeo e é porque, meus amores, eu não posso deixar alguém combatendo com ele, não. Eu tenho que abrir a minha boca mesmo e conversar com as pessoas. Porque não é assim que do jeito que essa pessoa está ensinando. Não tem arrebatamento. Se Cristo está movendo céus e terra para abrir a mente de vocês, para que vocês vejam que o arrebatamento está próximo e que vocês se cuidem. O dia ninguém sabe, não. Nem tão pouco a hora. Nós temos que estar vigilante, aguardando por ele. Uma noiva vai casar, ela está comprometida. Todo dia ela está vigilando, esperando pelo seu grande amor. Do mesmo jeito ele quer que nós se comporte. Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu via Jesus. Ele vinha descendo uma rua por cima da calçada. Ele vinha igualzinho, ele foi crucificado do mesmo jeito, só com um manto na parte de baixo, uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele vinha todo lavado de sangue, os cabelos dele ensopados de sangue do que fizeram com ele. Ele vinha de cabeça baixa. Ele vinha descendo a rua de cabeça baixa. E a rua era cheia de pontos de comércio. Quando eu vi ele, quando eu olhei assim para trás, que eu vi ele, eu não aguentei. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar mais outro detalhe para vocês. Quando eu abracei ele, como ele estava todo lavado de sangue, do pecado do mundo inteiro, por isso que eu reclamo para vocês terem cuidado com o que vocês abrem a boca e falam. Quando eu abracei ele tampou, daqui pra cima ele tampou, a cabeça dele ele tampou e ele limpou daqui até a ponta do manto que o transpassou na cintura dele. Igual uma toalha transpassa na cintura de um homem, do mesmo jeito o pano vermelho estava transpassado na cintura dele. Quando eu olhei para trás que eu avistei ele, o pano estava da cor de vinho, do sangue dele. Quando eu abracei ele, que quando ele limpou daqui até aqui, o pano estava bem vermelhozinho, para vocês verem o que ele passou por mim, por ti, para as pessoas abrirem a boca e falar que ele não está voltando. Isso dói, isso me machuca, porque eu vejo e eu reconheço o que Cristo está fazendo. Em país, em cidade, se revelando às pessoas, dizendo que está voltando, a vinda dele está próxima e as pessoas chegarem e fazerem isso. As pessoas não, você chegar e fazer isso. Entendeu? E vocês, ovelha, vocês ímpios, vocês, ovelha, escuta a voz do teu Salvador. Encerrei esse sonho. Quando eu abracei ele, que ele me abraçou, eu me acordei. E eu contei pra vocês, foi o detalhe do sonho agora, entendeu? Pra vocês.
Aí eu peguei e disse assim, fala o que é que... Quando eu me acordei, eu disse assim, fala o que é que Jesus quer me dizer. Falei, perguntei a ele desse jeito, né? Aí eu disse, eu não entendi não. Mas eu fiquei imaginando, mas Jesus sozinho, no sonho, eu não vi uma pessoa no meio da rua. Os mercantis, os mercados, sei lá como é que chama, tudo fechado. Os comércios, os pontos de comércio, tudo fechado. Eu disse assim, fala, será que abandonaram ele? Eu me fiz essa pergunta, eu disse, Jesus, será que te abandonaram? Tu tá me mostrando que tu tá abandonado no Evangelho, Jesus. E Jesus me mostrou, e Jesus, eu fui ler no livro do Apocalipse, tava lá, que ele tava abandonado. O povo, como ele mesmo disse, que o amor de muitos esfriaram nesse tempo. Foi isso que aconteceu. Foi por isso que ele apareceu pra mim desse jeito. Entendeu? Aí eu peguei e disse assim, Jesus, pois se fizer isso contigo, eu não vou fazer não. Eu vou começar a pregar o Evangelho, vou espalhar o Evangelho por todo canto da face da terra, na internet, com o teu nome. Eu não vou fazer isso contigo. Sabe o que foi que ele fez? Ele só tinha aparecido 3 vezes pra mim em sonho. Assim, o primeiro sonho eu nunca solto pra vocês, só solto do sonho do arrebatamento adiante. Aí ele apareceu a 3ª vez pra mim em sonho, mostrando que estava comigo do meu lado pregando o Evangelho. Aí, meus amores, eu peguei isso pra Jesus, assim, Jesus, ó, se tu tá só, tu não vai mais estar só, eu vou estar contigo pregando o Evangelho. E é isso que eu faço, todo dia eu prego o Evangelho nas redes sociais, vou nas igrejas, conto o sonho, entendeu? Às vezes eu vou com negligencia, porque às vezes eu vou pedir o pastor para me soltar o sonho, os pastores não deixam. Mas Cristo, no último sonho que eu tive, Cristo vai, quando ele vinha, aqui dali foi ele desceu ele vinha com a nuvem. E ele sabe o que foi que ele fez? Ele foi lá no pastor, que estava lá sentado na cadeira. Cuidado, pastor. Cuidado, vocês cuidado. Ele foi lá, falou não sei o que com o pastor, eu não escutei. Era só entre ele e o pastor. Ele falou não sei o que com o pastor e ele passou. Passou com a nuvem. Depois eu vou soltar esse sonho no final do vídeo. Serve de alerta para os pastores. E para as ovelhas, vocês se cuidem. Cristo tá voltando. Olha o que foi que eu fiz sem eu saber. Foi o que eu prometi a ele. Quando eu me acordei assim, Jesus, fala, tá abandonado, não vai estar mais não. Foi isso que eu prometi a ele, é isso que estava escrito no livro de Cantares. Mas Cantares é o rei Salomão. Sim, o rei Salomão, quem deu a sabedoria dele, foi Deus. A sabedoria não era dele, era de Deus, entendeu aí? O que tá dizendo aqui, Cantares 3 e o versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Vocês sabem que coluna de fumaça não dura muito tempo. Eu fiquei como ele como coluna de fumaça, mas você já sabe que o arrebatamento tá perto. Por isso que tá dizendo aqui que é uma coluna de fumaça. Perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. De todos os pó do mercador, meus irmãos, estava profetizado há muito tempo. Sobre o que? A tela do telefone. Que nós o que? Nós colocamos o quê? Eu posso pegar aqui, né? Eu não tô com maquiagem, não. Eu tô normal, natural, do jeito que eu tô, entendeu? Aqui, cheio de cabelo aqui, não vou fazer sobrancelha, não. Porque é pecado, eu não vou fazer, não. Perder minha salvação pra não estar fazendo sobrancelha, não. E nem tampouco eu passo batom, nada disso. Nada que me impede de eu ganhar minha salvação, eu não faço. Espero que vocês também façam a mesma coisa. Entende? Importante não é a gente estar com a cara cheia de maquiagem. Importante é a nossa salvação. Presta bem atenção. O que eu cheguei para Cristo e disse, Jesus, se tu tá só, tu não vai mais estar só. Foi isso que eu fiz, o que tá escrito aqui, sem eu nem saber. Quando eu li, foi que eu entendi que eu tinha feito o que já estava escrito, entendeu? Sobre o segundo sonho, vou soltar para vocês agora. Eu tô falando para vocês do que eu fiz com Cristo, entendeu? Quando eu disse assim, será que Cristo tá, será que pelo que Cristo me mostrou no sonho, ele estava abandonado. E tá lá no livro do Apocalipse, versículo 2, deixa eu ler aqui pra vocês bem rapidinho. Eu vou ler pra vocês aqui bem rapidinho. É o versículo 2. Cristo reconhece tudo que as pessoas fazem por ele. Mas Cristo tem algo contra os líderes. Eu vou ler 5 versículos. Mas vocês tomam cuidado, Isso aqui é para os pastores, principalmente para aquelas pessoas que conduzem ovelha. Cuidado, E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cantaste. Como Cristo elogiou o trabalho de vocês dentro do templo, elogia. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Vocês sabem o que é o primeiro amor?
é o id dele. Fazer o que ele fazia com os discípulos, pregar e sair pregando o evangelho. Entendeu aí? Mas não vou ficar falando não. Vou deixar que ele fale com vocês, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Cristo está pedindo para voltar e começar a fazer as mesmas coisas que ele ensinou aos discípulos. Ó, arrepende-te, ó, pois se não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Isso aqui também cabe, sabe o quê? Como eu vi, esse último sonho que eu tive agora, que era um tapete, uma nuvem cinza. Dentro dessa nuvem vinha um homem, saiu um homem da cor de cinza. E ele chegava, né? Passava esse tapete por mim e passava essa nuvem. Aí eu olhava, quando a nuvem vinha, né? Saiu um homem de dentro, ia falar com um homem, estava sentado na cadeira, eu acho que ele era um pastor. Atrás, assim, de mim, era do meu lado. Ele ia falava com o pastor. Não sei o que é que ele falava com o pastor. Só sei que ele falava com o pastor e ele saía, entendeu? Por isso que eu digo, cuidado. Olha o que é que ele falou aqui. Tem que se arrepender, tem que haver arrependimento. E voltar a praticar as primeiras obras. Agora eu vou pro outro versículo. Ó, eu vou pro outro sonho e vou soltar o versículo. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. Minha irmã, ela tava fazendo algo. Não sei o que ela tava fazendo, ela tava fazendo algo. Eu e ele, nós tava pregando o evangelho. Eu tava aqui, ele aqui do meu ladinho pregando o evangelho. Mas eu nas redes sociais aí pra vocês. E, meus irmãos, que eu e ele, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Mas na hora que nós parávamos, de pregar o evangelho, ele se afastava assim, uns 3 metros distante de mim. Ele ficava de frente pra mim e eu de frente pra ele. E ele se inclinava assim, como se fosse pra pegar algo. E na hora que ele se inclinava, ele sumia. Ele pegava algo, acho que era algo, né? E sumia. Quando ele voltava todo de branco, todo de linho. Ele pregando o evangelho comigo aqui, ele estava igualmente, ele estava com os discípulos, com as mesmas vestes. Vinham aqui por dentro até os pés, e aquele outro manto cobrindo por cima, até os pés. Quando ele voltou pra mim, na hora que ele sumiu, eu disse assim, não, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltou, na hora que ele voltou, eu fiquei com a alegria medonha. E ele todo de branco, né? Aí ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí, meus amores, eu fiz só assim, tá certo, eu vou esperar. Disse um sim, né, pra ele, sim, eu vou, te espero, eu vou voltar. Sim, te espero. E eu me acordei esperando por ele no sonho. Meus amores, glória a Deus, na hora que ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar, e o que eu fiz assim, sim, né, e fiquei esperando, aguardando por ele sumiu. Aí, meus amores, eu fiquei esperando por ele, eu me acordei esperando por ele, aí me deu uma tristeza porque eu me acordei. Quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal. Quando eu olhei pro céu, eu vi um arco-íris, aí eu peguei e disse assim, que o arco-íris é um arco que tem nas Santas Escrituras, né? Aí eu peguei e disse assim, ele fez uma aliança comigo de estar pregando o evangelho comigo até o último dia da minha vida aqui, igualmente eu prometi a ele. Meus amores, aí pronto, meus amores, aí eu prego o evangelho assim, tá entendendo? Mas não vem de mim, tudo que eu falo com vocês não vem de mim, vem dele, eu não tenho entendimento. E nem tão pouco fiquei lendo as Santas Escrituras, não, ele que me capacita. Por isso que pra mim chegar aqui, eu tenho que primeiro conversar com ele, entendeu, meus amores? Eu já tinha dito que eu ia chegar e ia conversar, né? Porque não é certo que as pessoas fazem. Uns ignorando a santificação dentro dos tempos. As pessoas o quê? Eu tive um sonho que eu vi só a cabeça de uma mulher, toda maquiada. Isso é o que? O tempo evangélico. Meus amores, olha, eu acabei outro sonho, né? Agora eu vou soltar o versículo, que é pra vocês entenderem, ó. É Cantares 7 e o versículo 5. Olha o que aqui diz nesse versículo aqui, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Você está vendo? Ele apareceu para mim nesse sonho, mostrando que está pregando o evangelho comigo aqui do meu lado. Olha o que está dizendo nesse versículo aqui. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Meu amado é Cristo. Entendeu aí? É só vocês. E outra coisa, te peço, não faz isso com ele, não. Porque Cristo sofreu demais e Cristo está até hoje batalhando. No tempo que ele saiu da terra, que ele foi para o céu, ele vem na terra
para o que? Ajeitar as coisas, para o que? Que nós tem a palavra de Deus. Agora vai o que? Chegar o tempo que vai fim da palavra de Deus na terra, após o arrebatamento. Entendeu? Vai vir o que? A perseguição. E eu peço a vocês que ficaram na face da terra, não se marca, porque vai ter salvação para vocês, porque vocês vão morrer pelo amor dele. Ele morreu por amor de vocês. Como vocês estão jogando a oportunidade, a chance fora, se vocês ficarem vivos, se vocês permanecerem firmes até o final, fazer igual o discípulo fez, vocês vão ganhar a vida eterna e salvação, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Deixa eu ler só mais um encantário, ó. Quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o sol, terrível como um exército? Por isso que eu falo sempre com o povo de Israel. O povo de Israel, o teu Messias já está vindo pela segunda vez. Porque ele já veio e vocês crucificaram ele. Porque ele já está vindo agora pela segunda vez. E não está longe não, está bem próximo. Quem não sabe, ele faz visitar vocês nas festas das trombetas, né? Glória a Deus. E me leva, né? Glória a Deus. Pra conhecer o quê? Pelo menos de longe eu conheço, né? O quê? O meu povo, Israel, onde nasceu o meu grande amor. O meu Salvador, o homem que eu amo, Cristo, ele me comprou com preço de sangue. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito, tudo pertence a ele. Cristo, que foi morto e reviveu entre os mortos. E subiu à direita de Deus Pai e está sentado. Glória a Deus. Chega dando vontade até de chorar. Meus amores, mas por que, meus amores? É porque me dói, meus amores. Me dói. Ó, vou ler só mais um. Só esse vou parar, viu? Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que o buscamos contigo? O meu amado, ele está no céu. O meu amado, ele está no céu. Do lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus amores, porque dói, machuca. Quando as pessoas... Aqui, ó, é Cantares 6. E o versículo 1. Então, meus amores, o que eu peço a vocês, o que é santidade e vigiliação. Porque ele vem preparar, ele vem pegar nós estejamos preparados. Não decepciona ele. Quando ele vir nos buscar, nós estejamos prontos. Não decepciona ele. Ele vem buscar o quê? A igreja lotada. Mas o quê? Esteja vigilante, entendeu? Não decepciona o meu grande amor, entendeu? Jesus, nosso Salvador, que comprou eu com preço de sangue, comprou a ti também. Para o quê? Para que seja primícias para Deus e para o Cordeiro. Vou ler só esse daqui, tá bom? Não joga fora essa oportunidade. Ó. Estes são os que estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres são religião, consagra a tua vida a Deus. Aqui nas Santas Escrituras, sim, se congrega. Porque são virgens. Nós somos virgens dessas coisas que contaminam a nossa alma, entendeu? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, eu sigo para onde ele vai, eu vou morrer, entendeu? Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vocês veem aí? Nós fomos comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Com o quê? Com o sacrifício de 3 dias que ele fez lá na cruz do Calvário. Por mim e por ti. Entendeu, meus amores? As pessoas o que? Jogam fora, ainda quer colocar as ovelhas dele, afastando elas dele. Não fazem isso, não. Eu clamo a ti, não faz isso. Eu poderia cantar um hino, mas não vou cantar não, porque eu tô... Ele sabe como é que eu tô, entendeu? Tô bem boa ainda não, mas tô tentando me recuperar. Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Espero que esse vídeo... Lê mais as Santas Escrituras, ó, eu falei para Cristo, eu só vou soltar o que está escrito. Eu não vou falar nada que venha de mim, só vou soltar o que está escrito. Por isso que ele apareceu tanto para mim. Porque quando a gente, o quê? A gente tem que ser mulheres, é como Sara chegou e disse, a gente tem que obedecer ao nosso Senhor, entendeu? Se o meu Senhor aqui no livro do Apocalipse, ou então em outro livro de qualquer das Santas Escrituras, fala...
que é assim, assim, então é assim, assim, do jeito que ele falou, entendeu? Eu jamais vou questionar o meu grande amor, entendeu? Eu jamais vou dizer que ele disse assim e vou interpretar de outro ao contrário, porque o arrebatamento vai ter. Agora eu não sei qual é o dia nem a hora. Só sei que ele tá mandando a gente se preparar. Se prepara, igreja do Senhor. Se prepara para receber o nosso Salvador nas nuvens no céu. Entendeu? Se prepara, ó igreja. Meus amores, eu amo vocês, cristã, amo vocês. Fui.